E eu vou direto ao assunto, vou falar sobre fé, e porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus olha para o ser humano, ele procura fé, porque através dela é que qualquer pessoa é abençoada. Existem duas pessoas na Bíblia que Jesus elogiou, que eles tinham uma grande fé, e eram dois pecadores, o centurião de Cafarnaum e a mulher cananeia. Eles eram pecadores, eles acreditaram e receberam o milagre, enquanto os judeus religiosos, que ficavam presos no legalismo, não recebiam nada de Deus. Mas aqueles que tinham fé, lembra que Jesus falou para aquela mulher, tua fé te salvou? Há 12 anos ela doente, tocou em Jesus e ficou curada. Então vamos aprender um pouco mais sobre fé. Eu espero que essa mensagem esclareça você sobre fé. E o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Na maioria das Bíblias está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas no grego é a palavra de Cristo. Quando você ouve com relação a Cristo, quando você ouve falar de Jesus, a fé entra no teu coração. Como aquela mulher hemorrágica. Antes dela tocar em Jesus e ficar curada, ela dizia, se eu tocar nele eu fico curado. Ela ouvia falar de Jesus, alimentou a fé dela, quando ela tocou, ficou curada. Vamos estudar? Eu quero começar Isaías 51 com você. Olha o que Deus diz. Ouça-me, vós que seguis a justiça. Eu e você, que aceitamos a Cristo, temos que seguir a justiça dele. E quando eu falo de justiça, não estou falando da justiça dos homens. Estou falando da justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Eu vou te explicar de uma maneira bem simples. A justiça de Deus diz o seguinte, na antiga aliança, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é justiça? Pecou, tem que morrer. E a justiça é olho por olho e dente por dente. Mas, alguém morreu no nosso lugar. A lei de Moisés exigia morte. Jesus falou, eu morro. E morreu no nosso lugar. Isso é justiça. O que é justiça? Tudo que Jesus fez por nós. Justiça significa uma posição legal diante de Deus que você tem. Jesus comprou para você uma posição legal diante de Deus. Hoje você pode falar com Deus. Ele vai te ouvir. Por quê? Jesus, ele morreu. Ele cumpriu a justiça. Um dia Jesus falou para os religiosos, eu não vim anular a lei de Moisés, eu vim cumprir. Ele cumpriu a lei de Moisés. Ele morreu no nosso lugar. E isso é justiça. Ouça-me, vocês que seguem a justiça do reino de Deus. Lembra quando Jesus falou, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça? Não a nossa justiça, justiça própria. A pessoa que pensa que se ela fizer muitas coisas, Deus vai abençoar, isso é justiça própria. Vã justiça é obra morta, não serve para nada. Deus vai te abençoar, não é pela tua própria justiça, Ele vai te abençoar pela fé. O Paulo, ele disse, eu não tenho minha própria justiça, mas aquela que vem pela fé em Jesus Cristo. Então, cristão, você agora faz parte da justiça de Deus. Tudo que Jesus fez é a justiça de Deus. Aleluias. E ele continua. Ouça-me vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhem para a rocha de vocês. Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo. Olhem para a caverna de onde vocês foram tirados. Em Israel existe uma caverna e eles usavam alguma técnica que cortavam pedras. E existem os cortes nessas cavernas, existem os cortes certinho, impressionante. Então Deus disse, olha de onde vocês foram tirados. Caverna é um lugar escuro, tira-se aquela pedra para construir um templo. Deus falou, olhem para a caverna, de onde vocês foram tirados. Eu e você fomos tirados de uma caverna escura. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, você não está mais em trevas.
Tá bom? Você não está mais. Ele continua no versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei, eu multipliquei. Olha o que ele disse. Olhem para Abraão. Quando ele orienta, eu e você olharmos para Abraão, não é naquele mesmo sentido que o Paulo disse, lembra? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Claro, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso tudo. É o caminho, a verdade, a vida. Sem ele, ninguém é salvo. Tá bom? O que Deus está dizendo aqui, quando ele falou, olhem para Abraão, ele está dizendo o seguinte. Olhem para a fé de Abraão. Faça como Abraão fez para ser abençoado. Um dia o Paulo disse assim, olha, para os crentes, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então era disso que Deus estava falando. Olhem para Abraão, aprendam com Abraão. Olhem para Sara, aprendam com a Sara. Então vamos aprender com Abraão, gente. Abraão foi um grande homem de fé. Vamos aprender com a fé dele. Olha só, o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim que todos os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Você que está me assistindo é uma pessoa de fé, então você já é bendito com o crente Abraão. Você já é abençoado com o crente Abraão. Você tem a bênção do crente Abraão. Cristo te resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse até você. Aleluias! Então, olha, nós temos muito que aprender com a fé de Abraão. Ele, um idoso, Sara, uma idosa, mas eles tiveram filhos. Eles tiveram filho. Isso só pode ser um milagre. Você precisa de um milagre? Vamos aprender com a fé de Abraão. O milagre que ele precisava era um filho. Qual o milagre que você precisa? É uma cura? O que você necessita? Vamos orar. Daqui a pouco Deus vai te abençoar. Então, gente, vamos aprender com a fé dele? Vamos? Lá no livro de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Primeira lição, olha o que Deus disse, eu te constituí pai de muitas nações. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Olha só, vamos aprender o que isso significa? Um dia Deus chegou para Abrão, que significa pai, e falou, a partir de agora, seu nome é pai de multidões. Abraão. Agora imagina só, vamos supor que Abraão chegasse em algum lugar, e alguém se apresentava a ele, olha, meu prazer, o meu nome é João. E Abraão ele respondia assim, olha, o meu nome é pai de multidões. Aí provavelmente alguém pensava, ele deve ter uns 20, 30 filhos. E quando sabia que Abraão não tinha nenhum filho, talvez até dava uma risada da fé dele. Até diziam que ele estava louco. Ah, esse cara está louco. Ele disse que o nome dele é pai de multidões. E ele não tem nenhum filho. Mas isso se chama fé. Depois nós, olha só, aprendemos com Deus. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Fé é você acreditar antes daquele milagre acontecer. Quando Jesus disse assim, lá quando ele amaldiçoou a figueira, e os discípulos disseram, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou, ele ensinou aos discípulos. Ele disse assim, olha, na tua Bíblia está escrito, tende fé em Deus. No grego original tenham fé do tipo de Deus, tenham fé igual a de Deus. Qual é a fé de Deus? Ele olhou, estava tudo escuro e falou, haja luz. E a luz apareceu. Só tinha água, ele disse, haja separação entre as águas. E aconteceu. Essa é a fé do tipo de Deus. Chamar aquilo que não é como se já fosse. Por exemplo, seu corpo está doente. Mas pela fé você diz, estou curado pelas feridas de Jesus. Você está entendendo? Você, sua família, os seus filhos, seu marido está com um problema. Antes de acontecer, chame eles de abençoado, minha família é uma bênção. Fale como Josué,
eu e minha casa serviremos a Deus. Isso é fé, é chamar as coisas que não são como se já fossem. Quando alguém perguntava, ele dizia, o meu nome é Abraão. Meu nome é pai de multidões. Pai de multidões. Aonde ele ia, qual o seu nome? Pai de multidões. Pai de multidões. Isso é fé. Então Deus disse, olhem para a fé de Abraão. Aprendam com Abraão. Aprendam a usar a fé de Abraão. Aprendam a usar a fé com Abraão. Aqui é a primeira lição. Creia, tá bom? Seu corpo está com sintomas, mas creia. Pelas feridas de Jesus, eu estou curado. Nós andamos por fé, não por vista. O justo, ele viverá da sua fé. Vamos aprender mais com Abraão, no versículo 18. O qual, em esperança, ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Olha só, Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Esperança, todos nós temos que ter, tá bom? Você tem que ter esperança. Esperança é uma expectativa de coisas boas com relação ao futuro. Esperança é uma expectativa confiante, é você esperar coisas boas. Não espere coisas ruins. Tem pessoas que ficam esperando só notícias ruins. Pare com isso. Tem expectativa de coisas boas. Comece a esperar coisas boas na sua vida. Comece a esperar. Fé, você crê que já é seu. Esperança, você crê que vai acontecer. Algumas coisas você tem que ter esperança. Para outras, você tem que ter fé. Saúde, por exemplo. A cura, você não tem que ter esperança da cura divina. Você tem que crer. É fé. Você não tem que ter esperança que um dia vai ficar curado. Não. Fé já diz, estou curado. Há 2000 anos atrás, Jesus levou minhas dores, minhas enfermidades. Pelas feridas dele eu estou curado. Você está me entendendo? Com relação à cura, você não usa esperança, você usa fé. Qual o seu nome? Pai de multidões. Ele já acreditava. Em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então vale a pena usar a fé. Ele continua. Vamos continuar aprendendo sobre Abraão. Versículo 19. Não enfraqueceu da fé e não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Mais uma lição. Abraão não enfraqueceu da fé. Como Abraão? Me ensina como não enfraquecer na fé. Ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Ele não atentou para o corpo dele. Deus disse a Abraão, você vai ter um filho. Deus, ele não disse, a cegonha vai levar um filho para você, Abraão. Você me entendeu? Ele disse, você vai ter um filho. Com 100 anos, você ainda vai ter relação com a tua mulher e vai engravidar ela. Aos olhos humanos é impossível. Um homem de 100 anos engravidar uma mulher de quase 100 anos. Nós sabemos que é impossível para o homem. É impossível. Nós sabemos que é impossível. Mas as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. O que você não consegue, creia, Deus pode. Tá bom? Nós não devemos tentar calcular. Abraão não atentou. Se Abraão atentasse para o corpo dele, considerasse o corpo dele, poxa Deus. Abraão, ele não receberia a bênção, ele não ia conseguir acreditar. Nós andamos por fé. Abraão não atentou, poxa, mas o meu corpo é velho. Não tem mais condições, Deus, da Sara. Ele nem atentou para o ventre da Sara, que não poderia mais gerar um filho. Ele atentou para a promessa. Isso se chama fé. Fé não olha para as circunstâncias. Fé não olha para o corpo. Fé olha para a promessa. Você está me entendendo? Ele não atentou para o seu próprio corpo. Seu corpo está doente. Mas pela fé você diz, estou curado pelas feridas de Jesus Cristo. O Paulo diz, nós andamos por fé, não por vista. O seu foco é Jesus Cristo e não as circunstâncias. Por isso que quando Deus mandou Noé construir uma arca, ele falou para Noé colocar somente uma janela no alto. Nas laterais não tinham janelas. Por quê? Deus não queria Noé olhando para a tempestade. Deus queria Noé olhando para o alto. Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos para mais lições que com Abraão, versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não duvidou, não duvide da promessa. Deus te prometeu, creia, você vai ser tentado a duvidar.
O Tiago certa vez disse que quem tem falta de sabedoria, peça para Deus. Mas peça com fé, não duvidando, porque quem duvida é igual a onda do mar. Sobe, desce, vai e vem. Um dia é inconstante, a onda do mar é inconstante. Quem duvida é uma pessoa inconstante. Então, o Abraão não duvidou. Deus falou, ele não é homem para mentir. Deus disse, vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Ele não atentou, ele não duvidou. Ele foi fortificado na fé como? Dando glória a Deus antes da bênção acontecer. Você pediu algo para Deus? Começa a agradecer a Deus por essa bênção. Você pediu, comece, Deus, obrigado, o Senhor já me deu. O que você pediu para Deus? Comece agora a agradecer. Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Aleluias, que bênção. Olha só, como Abraão tem para nos ensinar. Muita fé para nos ensinar. E continua. As lições não param. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão estava convicto. O que Deus prometeu, ele tem poder para fazer. Ele é poderoso. Maior é ele que está em nós do que o câncer, do que a depressão, do que qualquer doença. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Olha só que bênção, gente. E o milagre de Abraão aconteceu. E o seu vai acontecer. Mas ele disse assim também, olha, olhem para Sara. Olhem para ela. Vamos olhar para a fé de Sara. Olha, Sara era uma mulher de fé. Como é bom quando o casal, eles estão na mesma fé. O marido na mesma fé que a esposa na mesma fé que o marido. Eu sei que é horrível, imagina as pessoas que têm o seu cônjuge e que ainda não são convertidos. Deve ser, é horrível. Mas olha, se o seu marido, sua esposa ainda não aceitou Cristo, tem uma promessa para você. Atos 16:31 está escrito, creia em Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. Deus vai transformar o teu cônjuge. Tá bom? Deus vai, continua orando por ele. Pela tua esposa, pelo teu marido, continua orando, e um dia vocês estarão juntos na mesma fé. Um dia vocês estarão falando de Jesus Cristo, frequentando a igreja. Vai ser uma bênção, não desanime. Você e sua casa servirão a Deus, em nome de Jesus Cristo. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Sara sabia, Deus é fiel, ele falou, ele vai cumprir. O Paulo uma vez ele disse que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Deus é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Ele não é homem, filho do homem. Os homens prometem e não cumprem. Os homens falam, quebram alianças, mas a Sara, ela acreditou, Deus é fiel. Ele prometeu, eu vou ter o meu filho. Deus prometeu, hoje nós somos filhos de Abraão. Da fé. Os judeus são filhos da carne. Eu e você somos filhos da fé. Aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são benditos. Você é bendito com o pai Abraão. A bênção do pai Abraão pertence a mim e a você, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ensinar mais uma lição aqui da Sara para vocês, tá? Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o contexto ali fala de relacionamento. Fala de casamento. Não vou ler tudo com você, tá bom? E fala que o marido tem que coabitar com a mulher com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Não que a mulher é frágil, mas o marido tem que dar honra como se ela fosse um vaso mais frágil. O marido tem que dar honra. Essa palavra honra, no grego, honrar, é valorizar, é dar um preço, é tratar com valor. Honrar é você valorizar alguém. Então a Bíblia diz que o marido tem que valorizar a sua esposa. Eu quero estudar com você, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós, filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Vocês, filhas de Sara, fazendo o bem e não ter medo, não temer nenhum espanto. A Sara, ela chamava Abraão de Senhor.
a Sara obedecia a Abraão. Isso significa o quê? Sara era escrava de Abraão? Não, aqui está falando de um relacionamento com respeito. Sara respeitava Abraão, Abraão respeitava Sara. E eu sei que muitos casamentos, se você está me ouvindo, marido e mulher, se você não respeitar o seu marido, a sua esposa, como esse casamento vai sobreviver? Respeita a tua esposa, respeite o teu marido, não ofenda-o com palavras torpes. Respeite. O casamento é uma via de mão dupla. O marido respeita a mulher respeita o marido. Aqui o Pedro está dizendo que a Sara respeitava Abraão. A Sara obedecia a Abraão. Chamando-lhe de Senhor, está falando de um respeito mútuo. Você está me entendendo? Então respeita o teu cônjuge. E em seguida, no versículo 7, ele diz que o marido tem que coabitar com entendimento, dando honra à mulher. Dê honra ao seu cônjuge, em nome de Jesus Cristo. Você é uma pessoa de fé, você é bendito com o crente Abraão. Você tem a bênção do crente Abraão. Deus falou, Abraão ouviu e Deus o abençoou. Ele acreditou. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão acreditou e aconteceu. Eu quero orar por vocês. Todos vocês. Você já aceitou Cristo na tua vida? Você é um filho de Abraão. A bênção de Abraão, ela te pertence. Quando você orar, fale para Deus, eu quero a bênção de Abraão. Uma das bênçãos de Abraão é prosperidade. Jesus foi claro. Cristo, o apóstolo Paulo disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse a nós. A bênção de Abraão é tua. Eu quero orar por vocês. Por todos vocês que estão doentes, com problema na família, no casamento, principalmente que não é salvo. Se você não é salvo, aceite Jesus Cristo hoje na sua vida e seja salvo, filho de Abraão, e tome posse de tudo que é teu. Em nome de Jesus. Você precisa da minha oração? Quer orar comigo? Se for possível, fecha os teus olhos. Porque, meu Deus, eu sei que o Senhor ouviu Abraão e vai nos ouvir porque a bênção de Abraão nos pertence. Se você ainda não aceitou Jesus na tua vida, repita essa oração comigo, quem não é salvo. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único caminho, verdade e a vida para a salvação. Eu te aceito como meu Salvador e te peço, entra no meu coração. Se você fez esta oração, a partir de agora a bênção de Abraão te pertence. A partir de agora você é uma pessoa salva. Eu oro por todos neste momento que estão doentes. Meu Deus, tudo é possível para aquele que tem fé. E nós temos fé. Eu oro por todos os que estão doentes. Eu oro por este casamento que está na iminência de ser destruído. E eu ordeno que todo mal, do alto da tua cabeça até os pés, em nome de Jesus, sai da tua vida. E vai embora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, restaura este casamento. Restaura esse filho, tira ele das drogas. Transforma este marido, transforma, meu Deus, esta esposa. Abençoe o casamento deles como o Senhor abençoou o casamento de Abraão e Sara. Em nome de Jesus, dê sabedoria. A mulher sábia, o homem sábio edifica a casa. Dá sabedoria para essa mulher. Dá sabedoria, meu Deus, para este homem. Em nome de Jesus Cristo. Todos vocês que estão me assistindo, eu os abençoo. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Creia, meu irmão. Deus é contigo, tá bom? Se você está com problema no casamento, procure ajuda. Procure conselho. Tá bom? Procure uma pessoa sábia, não procure qualquer pessoa. Procure pessoas que têm a sabedoria, que são cheias do Espírito Santo, que vai te aconselhar, vai te ajudar, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Espero que essa mensagem tenha edificado sua vida. Você ainda não se inscreveu no meu canal? Aproveita agora, se inscreve. Se você gosta das minhas mensagens, ativa o sininho. Quando eu postar um vídeo novo, você vai receber o aviso. O YouTube vai te avisar que tem um vídeo novo. Tá bom? Deus te abençoe. Shalom para todos, em nome de Jesus.